A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 7, a lição que traz como título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Estamos estudando a revista da CPAD, aí do segundo trimestre do ano 2020, a revista que está estudando a carta de Paulo aos Efésios. Na semana passada, nós falamos da situação dos gentios, que é o começo do capítulo 2 aí da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 11 e 12. Nesta aula, nós vamos continuar o assunto, aquele assunto que estudamos na aula anterior. Se você parar ali, você perde o fio da meada, você não pode parar ali, você tem que continuar. E aí vamos para o versículo 13, que faz uma transição, e nesta aula vamos enfatizar aqui esta mudança que tem em relação aos gentios, que vai do versículo 14 ao versículo 19. Então, o objetivo desta aula é explicar esta passagem aqui do Efésios 2, do 14 ao 19, que enfatiza a reconciliação aí para com Deus, a nossa reconciliação para com Deus. E a reconciliação também entre dois povos, gentios e judeus, porque Paulo vai deixar bem claro que em Cristo só tem um único povo, né? Tanto judeus como gentios só alcançam a salvação em Cristo Jesus. Então é uma aula maravilhosa. Se você é professor da EBD, você vai aprender muito aqui para transmitir esse conteúdo. Se você não é professor da EBD e quer aprender o assunto, eu tenho certeza também que você vai aprender muito aqui. Você vai ter um conteúdo aqui realmente profundo que fala nos corações. Eu, particularmente, estou aprendendo muito neste assunto, estudando essa carta de Paulo aos Efésios. É uma carta maravilhosa. Eu convido você a acompanhar este conteúdo aqui no site do EBD em Foco. Se você é professor da EBD e quer ter acesso a um conteúdo mais profundo, você pode acessar o nosso site ebdemfoco.com, que além desta aula que é publicada em áudio e em vídeo, você tem também uma aula em PDF e slides em PowerPoint, que é o slide que eu estou usando aqui, que você pode acessar no site do EBD em Foco e ministrar com ele na sua igreja. Então acesse aí ebdemfoco.com. Mais um aviso que eu quero dar é que esta semana a CPAD publicou uma nota avisando que não vai ter revista do terceiro trimestre. Devido à pandemia do coronavírus, muitas igrejas não estão fazendo EBD e aí eles optaram por repetir a revista. Então a revista que estamos ministrando agora vai se repetir no próximo trimestre para a CPAD. E aí muitas igrejas não gostaram, porque de uma forma ou de outra estão ministrando a aula. Não sei como, algumas conseguem ministrar presencial, outras estão fazendo online, mas estão usando o conteúdo da revista atual e não querem repetir a revista. Por esse motivo, o EBD em Foco vai lançar a sua revista, a revista exclusiva do EBD em Foco. Essa revista própria, nós temos uma equipe de pessoas formadas em teologia que produzem conteúdo aqui para o site, e esta equipe se propôs em produzir uma revista, um conteúdo próprio para ser ministrado na aula da EBD, ou no culto de ensino, ou em outra situação, outra circunstância. E aí, nós queremos saber se você tem interesse no conteúdo exclusivo, no conteúdo a mais. Se você tem interesse, pode mandar mensagem no nosso WhatsApp, 94 98409 2869. Este é o nosso número, um número exclusivo do EBD em Foco para tratar dessas questões da EBD. E você pode entrar em contato dizendo que tem interesse e também dizendo quais são os temas que você acha que são interessantes para ensinar na EBD. Então você pode opinar aqui. Às vezes muitos professores reclamam assim, a CPAD não nos ouve, a gente não consegue ouvir, a CPAD não consegue nos ouvir para saber as nossas reais necessidades. E aqui o EBD em Foco, antes de lançar este conteúdo, nós queremos ouvir você, professor da EBD, dizendo o que você acha interessante. Você pode falar qualquer coisa. Eu gostaria que ensinasse carta de Paulo aos Filipenses. Eu gostaria que ensinasse Gênesis. Eu gostaria que ensinasse Apocalipse. Eu gostaria que ensinasse sobre 6 heresias. Eu gostaria que ensinasse sobre tal tema. Ou seja, fica a teu critério dizer qual tema ou quais temas você acha que são temas interessantes. Você pode falar mais de um tema. Então você pode dizer, mandar um áudio no WhatsApp, enfim. Você pode dar a sua opinião. E aí nós vamos lançar este conteúdo até a primeira semana de maio. Já vamos estar com esse conteúdo pronto para que você possa ver o conteúdo e decidir se vai querer usar ou não. Na descrição do vídeo tem também um link para um formulário que você pode dar essa resposta e dar a sua opinião, certo? Então eu vou deixar este recado. Espero que você possa aí contribuir com este projeto. É um projeto que a gente já tinha assim, em mente há muito tempo e resolvemos colocar em prática agora. A nossa ideia não é concorrer
com CPAD ou qualquer outra editora, mas é oferecer um conteúdo a mais, um conteúdo aí que você pode usar na EBD ou em outro momento na sua igreja. Certo? Vamos lá, vamos começar a nossa aula. O texto áureo diz o seguinte: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios 2:14. Verdade prática, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a amizade entre Deus e os homens. A leitura bíblica em classe, como eu falei no começo, vai ser Efésios 2, de 14 a 19. É uma passagem bem interessante, eu quero que você leia texto e contexto. A gente não vai ler aqui para ganhar tempo no vídeo, a ideia é ganhar um pouco mais de tempo. Vou deixar a seu critério para você fazer o seu estudo da passagem em questão. Introdução. Se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, no versículo 11 e 12, do capítulo 2, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. Então Paulo começa apresentando ali a situação dos gentios, mas ele apresenta a solução. Então Paulo é assim, quando ele vai apresentar o evangelho, ele sempre faz isso. Ele apresenta o problema, depois ele apresenta a solução. É até uma dica para evangelismo, Primeiro fala do pecado para depois falar da salvação em Cristo Jesus. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo acontece e alterou a situação dos gentios. Então Paulo ele descreve a situação dos gentios de tal forma que a pessoa fica desesperada. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Não faço parte da promessa, não faço parte do povo de Israel, não sou um incircunciso. Como que eu vou agir agora? O que vai acontecer com minha vida? E aí vem a solução, que Paulo vai explicar que essa mudança repousa na obra de Cristo, que Cristo realizou. Fala assim, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Que ele fica bem claro aqui no versículo 13, que não foi por causa do sistema de sacrifícios, que não foi por causa da lei, não foi por causa da circuncisão, mas foi por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Então Paulo deixa bem claro que essa união, essa reconciliação, ela acontece por meio do sacrifício de Cristo. Na presente lição, estudaremos os desdobramentos dessa mudança. Então a ideia aqui é nós entendermos melhor como que aconteceu esta mudança, essa transformação na vida dos gentios, que somos nós. Nós somos gentios. Estávamos longe, mas agora estamos perto por meio do sangue de Cristo. Tópico 1. Cristo desfez a inimizade entre os homens. 1.1. A parede de separação entre os homens. Vamos entender o contexto aqui desta passagem. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A cidade de Jerusalém, ela tinha as muralhas. Tá? A própria cidade em si tinha as muralhas. E o templo também tinha muralhas, tinha paredes altíssimas. E a estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Então é um reflexo desse exclusivismo. A nação de Israel, Deus chamou ela, fundou esta nação, para que ela testemunhasse as bênçãos de Deus entre os gentios. No entanto, Israel entendeu errado a mensagem e se fechou, se trancou e não abriu para os gentios. É claro que existiam os prosélitos, que eram aqueles gentios que se convertiam ao judaísmo. No entanto, isso não era assim, talvez tão comum e nem era tão incentivado pelos próprios judeus, porque eles eram muito exclusivistas. Então, olhando de perto o templo, a gente entende o seguinte, que entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. Nesta época, tinha muitos gentios em Jerusalém. É muito diferente da Jerusalém antes do exílio. Se a gente pega Jerusalém lá na época de Davi, os reis e tudo mais, não tinha assim tantos gentios em Jerusalém. Não era tão comum. Só que depois que eles foram para o exílio, retornaram, a região foi comandada ali pelos gregos, depois pelos romanos. Então se tornou muito comum ter gentios no meio da cidade de Jerusalém. E aí no templo foi levantado esta parede que impedia. Tinha o átrio dos gentios, mas eles não passavam dali para dentro. Então eles não entravam no santuário. Era proibido um gentio acessar aquela região. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira.
Olha só o que diz em Atos 21, 28. Israelitas, ajudem-nos, este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Então Paulo foi acusado de fazer entrar gregos no templo, porque não podia. E realmente era algo muito cruel para os judeus ter um grego lá dentro. Eles eram muito exclusivistas. Então um grego entrar no santuário seria profanação do templo. Não podia, e Paulo foi preso por causa disso. Então era realmente algo muito radical a relação dos judeus com os gentios. Vamos lá, 1.2. A derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Versículo 14 do capítulo 2. A parte B aí vai deixar bem claro que foi derrubada esta parede. Não existe mais. Essa barreira era tanto literal como espiritual. Era uma barreira literal porque ela existia de fato no templo, impedia o acesso ali dos gentios. Era uma barreira literal, ela existia. E também espiritual, porque os gentios não faziam parte do povo de Deus. E aí, por intermédio da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Acabou. Cristo veio e tirou essa divisão, tanto literal como espiritual. O templo perdeu seu valor, logo depois o templo foi destruído e não teve mais templo de Israel. Até hoje não tem mais templo. Dessa forma, não existe mais a barreira literal e nem a barreira espiritual. Assim, não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai. Efésios 2,18 deixa isso bem claro. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Aqui Paulo fala nós e vocês, se referindo ao seguinte: tanto nós, judeus, como vocês, gentios, temos acesso ao Pai. É isso que ele está querendo dizer. Agora, os dois povos formam um povo só, num só Espírito. Os dois povos formam a família de Deus. Então não tem mais essa separação, não tem mais essa barreira. E pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Hebreus 10:19 diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Então aqui Paulo, ele radicaliza, não somente Paulo, mas todos os escritores do Novo Testamento, eles vão radicalizar nesse sentido. Não somente agora os gentios têm acesso ao átrio ali no lugar santo, mas como têm acesso ao Santo dos Santos. Ele coloca lá dentro, no Santo dos Santos, só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. Olha só, era algo muito restrito. Era onde ficava a Arca da Aliança, era onde ficava ali a presença de Deus, simbolizava a presença de Deus aquele lugar. Entrar no Santo dos Santos não era qualquer um que entrava, era o sumo sacerdote. Agora Paulo fala assim, todo mundo tem acesso ao Santo dos Santos. O Santo dos Santos agora está liberado, ou seja, o acesso a Deus está liberado por meio de Cristo. Não temos mais nenhuma barreira, nenhuma restrição. 1.3. O conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica. Paulo ele vai falar da lei e aqui a gente vai falar o seguinte, que a lei tinha a lei moral, ela podia ser dividida assim, lei moral, lei cerimonial e a lei civil. Na verdade, são três esferas da mesma lei. Então, quando a Bíblia fala da lei, ela está falando da lei como um todo, moral, cerimonial e civil. Vamos entender um pouco mais sobre cada uma. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. Então tinha a ver com o dia a dia, com o cotidiano. Tratava das questões relacionadas à pureza, no caso, uma doença de pele, que é chamada de lepra na Bíblia. Podia ser tanto uma hanseníase, como a gente entende de fato, como uma lepra, a hanseníase, ou podia ser uma alergia, um pano branco, qualquer outra coisa, mas qualquer doença de pele tinha que ser investigado. E essa pessoa, ela era colocada para fora da cidade, tinha um local para ela ficar restrito, e ela só voltava para o meio da população depois que ela passava por uma análise, um ritual de purificação, onde o sacerdote observava que esta pessoa tinha sido purificada. Então isso aqui fazia parte da lei civil. Entrava aqui a lei civil e entrava também a lei cerimonial, porque quando ela passava pelo ritual de purificação, tinha que oferecer sacrifício e tudo mais. E aí entra aqui a lei civil, mas que tinha a ver com o cotidiano das pessoas.
Temos também a lei moral, que permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. A lei moral ela pode ser resumida nos 10 mandamentos, mas não é somente os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é um resumo de algo muito mais abrangente da lei moral de Deus, que ela é absoluta, existe para todo sempre, mas que nunca teve o propósito de salvar. Fica bem claro que a lei nunca teve o propósito de salvar, ela aponta o erro, aponta o pecado, mostra o caminho, mas a salvação só vem por meio de Cristo. Então essa aqui é a lei moral. E a lei cerimonial, que é citada como sendo circuncisão, sacrifícios, comida e bebida, dias de festas, lua novas e sábados. Então Paulo ele cita isso em Colossenses e dentre outras passagens bíblicas, Paulo vai citar, enfim, fazendo referência às leis cerimoniais do Antigo Testamento. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus. Então, quem podia participar desses ritos aqui? Somente quem era judeu. No caso, a circuncisão era para se tornar um judeu, mas o sistema de sacrifícios, as festas e tudo mais, tudo quem participavam eram os judeus. Isso reforçava ali muitas vezes o exclusivismo deles também. Eles usavam tudo isso para falar assim, nós somos o povo exclusivo de Deus, excluir ali os gentios. Então, falando dessa questão da lei, vamos entrar aqui no 1.4, a revogação da lei e dos mandamentos. Paulo fala assim, a eliminação das barreiras que dividiam os judeus e gentios se deu pela revogação da lei, dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Versículo 15, capítulo 2, versículo 15. Então, Paulo fala desta revogação da lei dos mandamentos, que era o quê? Somente ordenanças. Essa lei, essas ordenanças, elas traziam essa divisão, porque os judeus falavam assim, nós temos a lei, nós cumprimos a lei, e os gentios não têm a lei, então nós somos o povo de Deus. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse. Que Jesus falou assim, eu não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Mateus 5,17. Aí alguns podem falar assim, peraí, como assim? Paulo fala da revogação da lei. Jesus veio cumprir a lei. Como que eu vou conciliar isso aí? A gente tem que entender o seguinte, que Jesus ele cumpriu a lei. Não só guardou toda a lei, ele foi o único que fez isso, vale ressaltar, mas como também toda a lei se cumpre nele. Tá? A gente tem que olhar isso também. Quando Jesus fala que veio cumprir a lei, a gente vê os dois aspectos desse cumprimento. Tanto a questão de que Jesus ele guardou, como que a lei apontava para ele, e quando ele morre na cruz do Calvário, ao entregar o seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Hebreus 7,27 diz, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, quando Jesus oferece o seu corpo como sacrifício, ele cumpre toda a lei relacionada às cerimônias, aos sacrifícios, às festas, tudo se cumpre nele. Tudo se cumpre em Cristo. Então, ele morre na cruz do Calvário, ele oferece sacrifício de uma vez por todas. Um sacrifício muito superior ao sacrifício dos sacerdotes que tinham que ficar se repetindo ano após ano. Desse modo, a revogação aqui aludida é da lei cerimonial. Então, muito provavelmente, Paulo está se referindo aqui à revogação desta lei cerimonial. A lei cerimonial não tem mais valor nenhum. Igrejas que ficam construindo a Arca da Aliança, fazendo não sei o quê, festa disso, festa daquilo, festa dos tabernáculos, festa da Páscoa, enfim, fazendo do jeito que os judeus faziam, como se fosse obrigatório, está querendo retornar à antiga aliança. É assim que eu vejo. Isso já passou. A antiga aliança já se cumpriu. Não tem mais valor. Agora cumpriu em Cristo. Já foi revogada essa lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. Só isso que ela fazia. Agora em Cristo não tem mais essa lei. Tudo está convergindo para Cristo. Judeus e gentios são salvos por meio de Cristo. Então já cumpriu todo o ritual do Antigo Testamento. O ato de Cristo, oferecido a Deus em cheiro suave, aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Olha só o que diz Efésios 5:2, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então isso aqui aboliu toda aquela ordenança
ritualística que existia, que só trazia inimizade e separação entre judeus e gentios. Então acabou, tudo isso se cumpriu em Cristo Jesus. Tópico 2, pela paz, Cristo fez um novo homem. Então a gente entra aqui agora na questão da paz estabelecida por Cristo. Essa paz que vai reconciliar judeus e gentios, e depois a gente vai falar da paz que reconcilia o homem com Deus. O conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações. Atos 24, 2 e 3 vai falar aí do governador, né, no caso, sacerdotes lá encontram com o governador para acusar Paulo, enfim. Então eles chegam falando, olha, nós temos paz entre nós aqui e tal, porque de fato era um período de paz. Paulo estava ali, segundo eles, atrapalhando esta paz. Então ele começa falando de paz relacionado às relações aí. Um fim de um conflito, a paz pode ser a descrição do fim de um conflito, né? Então, Lucas 14:32 tem uma analogia que Jesus faz aí de um rei que vai para a guerra, mas antes disso ele propõe uma paz. Então, a gente vê também que paz tem relação com guerra, né? O fim de uma guerra. Do estado de tranquilidade. Então, 1 Reis 4:24 vai falar do reinado de Salomão, que realmente foi um tempo de muita tranquilidade, muita paz, realmente. De uma qualidade espiritual, Gálatas 5:22 vai falar aí da paz como sendo a paz como fruto do Espírito. Então a gente tem essa tranquilidade espiritual, paz como fruto do Espírito. Na passagem a preço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Então vale ressaltar que a paz aqui não é qualquer paz, ela não vem do nada. A paz apresentada na Bíblia, a paz apresentada aqui neste capítulo de Efésios, se refere a uma paz que vem por meio de Cristo. Então ele é o autor da paz, ele é a própria paz. A gente vai falar disso mais adiante. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens. Então foi uma atitude dupla, horizontal e vertical. Ao mesmo tempo que acaba essa inimizade entre judeus e gentios, acaba a inimizade entre o homem e Deus, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Colossenses 1:20 diz, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então a paz ela teve um preço que foi o sangue de Cristo. A paz ela reconcilia o homem com Deus. A paz ela tem uma abrangência assim cósmica, pode-se dizer. Que ele fala assim, todas as coisas, tanto que estão na terra quanto as que estão no céu. Então a paz realmente, a paz conferida por Cristo, ela é uma paz assim que não tem como medir ela. Ela é uma paz infinita, podemos dizer, algo realmente extraordinário. 2.2. Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Versículo 14, parte B. Fica bem claro isso. Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Então, Jesus, ele é a nossa paz. Quando a gente fala de amor, o amor de Deus é algo parecido, né? A gente fala assim, Deus é amoroso, mas a Bíblia diz que Deus é o próprio amor. Então, ele é o amor. Então, da mesma forma que a gente fala assim, a paz de Deus é algo muito bom, a paz de Cristo é algo muito bom, mas Cristo é a própria paz, ele é a paz. Então, você só tem paz se tiver Cristo. Se você não tiver Cristo, você não tem paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, porque paz, contrário de guerra. Quando tem guerra, tem rivalidade, tem confusão, guerra é guerra. Mas quando acaba a guerra e volta a paz, tem o quê? Comunhão. E quando a gente fala da nossa relação com Deus, é uma comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. João 14:23 diz assim, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós ouviremos a ele e faremos nele morada. Ou seja, nós somos morada de Deus. Isso implica numa comunhão perfeita, uma comunhão que só existe por causa da paz conferida por Cristo. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus e entre os judeus e gentios, agora o único povo em Cristo Jesus, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade,
Então o versículo 14 deixa bem claro que de ambos os povos fez um único povo, acabou com essa barreira, tirou a inimizade, agora só existe paz, tanto entre judeus e gentios, como entre o homem e Deus. A nova humanidade formada pela paz, o tópico 2.3. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então o versículo 15 fica bem claro. Dos dois povos distintos, judeus e gentios, agora só existe um único povo, que é representado por um novo homem, que é o homem que faz parte agora da nova criação de Deus. Isso por meio da paz. Essa unidade não foi o resultado de um acordo firmado entre homens. Então, o acordo de paz entre judeus e gentios não é um acordo de homens, de líderes políticos e tudo mais, mas uma paz que vem de Deus. Ela foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. Só tem Cristo, que é o mediador entre Deus e os homens, e somente Cristo traz paz entre os homens, entre si. Ou seja, não tem mais confusão, aquela confusão que existia de judeus e gentios, ela deixou de existir, não faz mais sentido existir isso, porque agora só existe Cristo, um só para todos. A partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja onde não há circuncisão nem incircuncisão, Colossenses 3,11. Então, quando Paulo começa a falar de circuncisão e incircuncisão, ele fala na igreja de Cristo, isso não faz mais sentido. Tem um povo só, não tem mais o povo que é circuncidado e os incircuncisos. Não existe mais isso. Acabou isso, passou. Agora em Cristo somos um. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeitas, a etnia e a classe social desapareceram. Então não existe mais esse negócio de rivalidade. Ah, porque eu faço parte de uma etnia diferente. Ah, porque eu faço parte de um povo diferente. Ah, porque eu faço parte disso e daquilo. E a questão racial, preconceito, tudo isso não deve existir mais. Quem faz parte agora do povo de Deus não tem que ficar mais menosprezando alguém porque é de uma cor diferente, porque tem uma opção diferente, de qualquer coisa, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Não existe mais isso. Acabou, acabou. Da mesma forma que os israelitas na antiga aliança se tornaram exclusivistas, se fecharam e não levaram a mensagem divina para os de fora, hoje em dia muitos crentes fazem isso. Não, porque agora eu sou o povo de Deus, eu sou o povo escolhido, eu sou eleito de Deus, então eu sou especial, e acaba se trancando, se fechando e não leva a mensagem de salvação para quem precisa. Às vezes, devido a esse exclusivismo, essa santidade extrema, tem medo de falar com alguém que usa droga, tem medo de falar com um travesti, tem medo de falar com um homossexual de forma geral, tem medo de falar com alguém que tem uma tatuagem, porque acha que a sua vida de santidade não pode se misturar com aquele tipo de gente. Acaba se tornando um exclusivismo, caindo no mesmo erro que os judeus caíram, né, na antiga aliança e nos dias de hoje, quem sabe também, eu não conheço tanto assim nos dias de hoje a questão dos judeus, mas levando aqui para o contexto bíblico, né, o judaísmo da antiga aliança acabou se restringindo demais, se tornando exclusivista demais. A igreja não pode ser assim. A igreja, os crentes têm que ser abertos ao diálogo, à comunhão com qualquer tipo de pessoa. Não é para nós nos misturarmos e concordar com o que o mundo faz, não é isso. Mas é para que nós possamos estar próximos e influenciar, trazer transformação, mudança, né, um resultado positivo, né, para aquelas pessoas, para que possa haver mudança de vida nelas também. Tópico 3. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. 3.1. Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Hebreus 12:2 diz assim, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aqui ficou bem claro, eu destaquei, suportou a cruz desprezando a vergonha. A morte de cruz era a morte mais vergonhosa que existia. Não era uma morte assim muito comum. Na verdade, os romanos não matavam romanos com crucificado. Romano não morria crucificado pelos romanos.
Um romano ele poderia morrer crucificado por outros povos, mas pelos romanos não podia acontecer isso, tá? Porque era realmente algo vergonhoso, onde a pessoa era exposta ali no sol quente, ficava exposto, morrendo aos poucos. Era uma tortura. Na verdade, a morte de cruz era uma morte que era considerada uma tortura. Não era simplesmente ir lá e matar alguém, mas torturar para a pessoa morrer aos poucos. Então era uma morte vergonhosa, uma morte realmente muito cruel. E Cristo passou por isso, ele passou pela maldição e pela profunda humilhação da morte de cruz. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos na ponta. Então tinha ali na ponta do chicote ossos e umas bolinhas metálicas que muitas vezes era chumbo. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Marcos 15:15. Então a gente entende aí que Jesus passou por um momento de humilhação muito grande. Primeiro cuspiram na cara dele, bateram na cara dele, depois ele foi aí chicoteado, tinha que bater, né, com esse chicote, tinha que ser esse tipo de chicote porque arrancava lascas de pele das costas da pessoa. Então realmente foi uma tortura muito grande. Cristo passou por tudo isso. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local de execução. João 19:17. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Então, ali a pessoa que estava sendo humilhada, que ia morrer, que estava sendo torturada, ela tinha que passar por esse momento de humilhação, andar pela cidade carregando a sua própria cruz para que as outras pessoas pudessem ver. Então a humilhação era muito grande. Então aqui está o próprio Deus encarnado, o Criador de todas as coisas, sendo humilhado pelas suas criaturas. Jesus passou por tudo isso. A obra de redenção ela tem uma abrangência muito grande, ela tem um poder muito grande, porque realmente aqui está o próprio Deus Criador sendo humilhado, o próprio Deus Criador passando por uma humilhação muito grande. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, 1 Coríntios 1:23. Então fica bem claro que Paulo sabia disso aqui. Realmente era algo muito cruel, era algo muito, assim, estranho de se dizer. Eu prego um Salvador que passou por um momento de humilhação, mas fica bem claro aqui que aquele estava recebendo a punição pelos nossos pecados. Cristo estava sendo humilhado por causa dos nossos pecados. Ele passou por tudo isso por causa dos nossos pecados. Apesar disso, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3:13. Isso aqui é uma passagem de... Paulo está citando Deuteronômio. Tinha uma passagem ali de Deuteronômio na lei que falava que aquele que era pendurado no madeiro era maldito de Deus. Então aqui Jesus, passando por toda essa humilhação, sendo pendurado numa cruz, ele foi maldito. Ele recebeu a maldição que era para nós recebermos, a punição que era para nós recebermos, mas ele recebeu em nosso lugar. 3.2. Reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Então fica bem claro que nós fomos reconciliados com Deus por meio do sacrifício de Cristo. Não foi por meio do esforço próprio, não foi porque nós somos bonzinhos, não foi por boas obras, não foi por causa de um ou de outro, mas por meio do sacrifício do próprio Deus encarnado. Ele morreu na cruz do Calvário e ele pagou o preço, e ali nós recebemos a nossa salvação. Ali sim, Cristo foi vitorioso, ele venceu o pecado na cruz do Calvário. Então ele vence a morte também, ele ressuscita depois, sobe aos céus. A gente também não pode achar que Cristo foi para a cruz e ficou lá, mas ele ressuscitou mostrando que ele é Deus, que ele tem poder também sobre a morte. Nessa perspectiva, que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne o novo homem foi criado, fazendo a paz. Então, mais uma vez, reforçando essa questão da paz. A paz, ela teve um preço, ela custou um preço muito alto, que foi a morte de Cristo, a humilhação que Cristo passou. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Isso está em 2 Coríntios 5, 18 e 19. Tudo isso provém de Deus,
que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, a reconciliação que acontece entre Deus e o homem acontece por meio de Cristo. Então, essa reconciliação volta à comunhão do homem com Deus. Ali o homem agora tem acesso ao Santo dos Santos, tem acesso à presença de Deus, tudo isso por meio de Jesus Cristo. Reconciliados na cruz em um corpo. 3.3. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. Então, no caso aqui, o corpo de Cristo, versículo 16, parte B. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre homens e Deus. Então, aquela inimizade que existia entre homens e Deus não existe mais, porque por meio de Cristo o homem foi reconciliado com Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, quer dizer, entre judeus e gentios, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, destruiu a barreira, o muro da inimizade. Versículo 14, que nós já estudamos anteriormente. Então, essa barreira entre judeus e gentios, ela foi eliminada por meio de Cristo. Agora, a barreira entre o homem e Deus também foi eliminada por meio de Cristo. Então, aqui é uma inimizade horizontal, que é entre os homens, e uma inimizade vertical, que é para com Deus. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A citação em 1 Pedro 2,24 vai deixar isso também bem claro, porque ali, na cruz do Calvário, Cristo pagou o preço dos nossos pecados. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Então, a ira de Deus, a ira que Deus ia derramar sobre nós por causa dos nossos pecados, foi derramada sobre Cristo. Ele recebeu toda a ira divina. Então, o próprio Cristo recebe a ira de Deus, e aí nós que cremos nele, que fazemos parte agora da família de Deus, não vamos mais receber esta ira. Eu sempre deixo bem claro que a salvação não foi Deus passando pano em nossos pecados. Vou perdoar, vou apagar tudo e ponto final. Não, teve um preço, alguém pagou o preço, alguém sofreu as consequências. Então esse alguém foi o próprio Cristo. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, um único corpo, a família de Deus, a Igreja de Cristo. Agora, todos que creem em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador fazem parte desta nova família. Não tem mais separação, não tem mais povo exclusivo, todos são um em Cristo. Chegamos na nossa conclusão. Graças a Deus, aqui eu acredito que o conteúdo tenha ficado claro. Então vamos lá. Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Todas aquelas barreiras cerimoniais, as cerimônias, as festas, tudo aquilo que servia de divisão, cumpriu-se em Cristo, já foi abolido, não existe mais. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a Igreja, o corpo de Cristo. Agora, nós como povo de Deus, corpo de Cristo, fazendo parte da família de Deus, não tem mais distinção, não tem mais exclusivismo, tem que ficar bem claro isso. Nós como povo de Deus agora temos que levar a mensagem, temos que ser testemunhas, temos que agir neste mundo fazendo a diferença, tendo amizade com todos, não promovendo inimizade, nada disso, não promovendo exclusão, mas incluindo todos, pregando o Evangelho, trazendo transformação, seguindo o exemplo de Cristo. O mais importante é nós olharmos para a vida de Cristo, como ele agiu, como ele fez e imitá-lo. Temos que imitar a Cristo para que nós possamos fazer de fato a diferença neste mundo. E diante de tudo isso, só nos resta agradecer a Jesus Cristo por ter morrido por nós na cruz do Calvário, ter trazido essa salvação, promovido esta salvação maravilhosa que nós hoje participamos dela. Amém? Eu agradeço você que me acompanhou até aqui. Qualquer coisa, deixe o seu comentário, manda uma mensagem no WhatsApp se ficou alguma dúvida. Você tem aí toda a liberdade para tirar suas dúvidas. E também não deixe de acessar o site do EBD em Foco, acesse ebdemfoco.com. Tenho certeza absoluta que tem um conteúdo excelente para você lá. Acesse agora. Qualquer dúvida é só entrar em contato. A paz do Senhor. Até a próxima aula.